Queridos, vamos lá novamente iniciar, mais uma sequência de estudos do nosso curso de Teologia, nível bacharel. Vamos hoje iniciar então a nossa matéria Teologia Sistemática 1. Nós temos na grade curricular a Teologia Sistemática 1 e a 2. A Teologia Sistemática 1, que é o que nós estamos iniciando hoje, pretende falar, nós vamos tratar de 8 a 10 semanas sobre os seguintes pontos, Deus, criação e Cristo. Então a Teologia Sistemática 1 vai abordar aí esses 3 pontos aí. Então hoje nós vamos começar falando sobre Deus, a sua existência. É isso que nós vamos tratar, esta aula específica, possivelmente a próxima também, sobre a existência de Deus. Então já prepare aí seu caderno, suas anotações, vá assistindo conforme eu for falando sobre referências e informações que você considera ser importante, anote, faça suas reflexões e aí também, surgindo dúvidas a partir disso, poste lá no grupo e a gente vai interagindo, me envie no privado ou no grupo para que a gente possa estar dando aí mais um acréscimo, alguma coisa que complemente a informação. Então vamos lá, caderno, caneta na mão, Bíblia na mão e olhos e ouvidos atentos aqui à nossa aula. Nós vamos começar hoje, queridos, então falando sobre a existência de Deus, nós vamos falar sobre a existência de Deus, sobre a natureza de Deus e os atributos de Deus, tá? Então é isso que nós vamos tratar nessas aulas seguintes, Hoje nós vamos falar sobre a existência de Deus, depois falaremos sobre a natureza de Deus e depois falaremos sobre os atributos de Deus, os comunicáveis e os incomunicáveis, ou seja, aqueles que ele compartilha em alguma medida conosco, esses são chamados de comunicáveis, e os incomunicáveis são atributos que só pertencem a Deus, tá? Ele não partilha em nenhuma medida com nenhuma das suas criaturas, como por exemplo a onipotência, a onisciência, a onipresença, a onividência, a infinitude, a eternidade, a autossuficiência. Então são atributos que pertencem apenas a Deus. Isso não é compartilhado às suas criaturas, tá bom? Então vamos lá. Iniciando com a existência de Deus, nós vamos falar sobre a existência declarada, Primeiro, queridos, nós precisamos frisar que a Bíblia, em nenhum momento, nenhuma parte dela, ela pretende ter algum argumento, apresentar algum argumento sobre a existência de Deus. Isso é um fato, É um fato bíblico, é um fato nas narrativas bíblicas, tá? Deus não pretende, pelas Escrituras, mostrar ou provar a sua realidade, Nós até falamos e temos aí uma frase provocativa, Nós dizemos, inclusive, que Deus não existe. Por quê? Tudo que existe tem um começo, e tem um fim. Passou a existir. No caso de Deus, isso não cabe. Como não cabe, aliás, como cabe muitas coisas só em Deus, tem outras que não cabe. Por exemplo, dizer que Deus ele teve um início, que antes dele não havia nada, ou não havia ele. Ou antes dele existir, o que havia? Então são perguntas que não se encaixam, não cabem em Deus. Porque Deus é o autoexistente. Ele sempre foi uma realidade, um fato, Tudo o que existe foi criado a partir dele. E teve então um início, embora possa ser algumas coisas eternas, como seres criados, anjos e homens, são seres eternos a partir de um ponto criado, mas Deus não, ele é de eternidade a eternidade. Isso é o que vai falar o Salmo de número 90 e versículo de número 2. Então, Salmo 90, versículo de número 2, abra na sua Bíblia, vai estar escrito mais ou menos assim: antes que os montes nascessem, antes que tu os formastes, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, olha que coisa interessante, vou tentar aqui, se tivesse um quadro aqui ficaria melhor, mas a gente não tem esse recurso agora. Imagine que eu represento toda a criação de Deus. Eu, André, represento toda a criação de Deus. Coisas visíveis e coisas invisíveis. Sejam elas nos céus ou na terra. Sejam os anjos, seja toda a criação, terra, homens,
universo ou multiverso, como nós conhecemos hoje, né? Talvez aí mais de 220, né, Via Lácteas, aproximadamente é o que a ciência ela deduz que tem aí, né? Então, imagine só, toda essa imensidão criada é representada em mim. Então, eu sou a criação de Deus, né? Eu sou esse resumo da criação de Deus. Imagine que a partir de mim há coisas para frente que são eternas, como os anjos e os homens, que eu disse, né? A própria eternidade para frente. Então, nós temos, em parte, a eternidade em nós, não só a percepção, mas o nosso espírito, né? Vamos colocar aqui, lógico, de uma forma bem superficial, isso cabe mais discussão, mas só para a gente exemplificar aqui, tem uma ideia. Então, para frente há uma eternidade. Só que a Bíblia diz que Deus é de eternidade para trás, a eternidade para frente. Então, olha que coisa interessante, o Salmo 90, verso 2 diz: Tu és Deus, de eternidade a eternidade, ou seja, ele não tem princípio e não tem fim de dias. A eternidade, ela não é um tempo sem fim. Não é um tempo que nunca acaba. A eternidade é a ausência de tempo. Então Deus habita nessa ausência de tempo. Deus não é sujeito a tempo e ao espaço. Não há um lugar que caiba Deus, que comporte Deus. Todos os lugares estão em Deus, né? Estão dentro de Deus. Fora de Deus não há possibilidade de existir coisa alguma, porque Ele é o originador e o sustentador de tudo que existe, seja visível, como eu disse, ou invisível, aliás, como a Bíblia diz em Colossenses, daqui a pouco nós vamos pegar esse texto também. Então, Deus, nós já percebemos aqui que é um ser totalmente distinto da sua criação, totalmente diferente de nós. Ele está para além do tempo, que foi criado por ele, inclusive, e do espaço que foi também criado por ele. Então não há um lugar que comporte Deus e não há um tempo que Deus não fosse ou que não estivesse, não é? Então já percebemos que estamos falando de um ser que ultrapassa qualquer capacidade humana imaginativa. Estamos falando de Deus, o Criador. Então a Bíblia, ela não pretende provar a existência de Deus, né? Colocar argumentos mostrando a existência de Deus, mesmo porque Deus está para além de todas essas questões cognitivas, embora ele se faça cognoscível, né? Nós chamamos de cognoscibilidade de Deus. A cognoscibilidade de Deus quer dizer que ele se faz compreendido, que é possível sabermos a respeito de Deus. Mas nós só sabemos a respeito de Deus porque ele se fez conhecido e ele se revelou através das Escrituras e da natureza, na medida que nós possamos conhecer, ou seja, de uma maneira muito limitada ainda. Então nós só sabemos de Deus aquele que ele decidiu se revelar nas Escrituras e através da sua criação. Então vamos lá. Em parte, algumas Escrituras tratam de provar a existência de Deus mediante provas formais. É um fato auto-evidente e como crença natural do homem. Então, Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer que aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Então, essa aproximação de Deus, ela implica, ela pressupõe já que Deus é uma realidade. Não temos como nos relacionar com Deus se não tivermos, então, essa convicção que a Bíblia chama de fé. No capítulo 11, inclusive, verso 1, vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Né? Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. E aí sim, no verso de número 6 vai dizer: aquele que se aproxima de Deus tem que crer que ele existe, né? Que ele é uma realidade e que ele é recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Então Deus é o fator causal de tudo que existe. Né? Como eu disse, ele é o originador de tudo. Como diz os adolescentes, Deus já chega causando, né? Ele é esse fator causal, ele é a causa, ele é o motivo, ele é a fonte originária de tudo que existe. A Bíblia começa lá no Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1. Né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Então olha que coisa interessante. O começo da narrativa bíblica não pretende provar um Deus que existe, e sim um Deus que cria todas as coisas.
E a Bíblia então começa, criou Deus. Então não pretende provar que existia um Deus, que havia um ser inteligente, poderoso e que aí ele criou todas as coisas. Não, criou Deus. Ponto final. Então Deus, esse ser que pré-existia, que auto-existia, que sempre existiu, né? Nesse sentido que era uma realidade. É interessante observarmos isso aqui. Colossenses, sim, agora eu quero ler com vocês, capítulo de número 1, versículo de número 16. É interessante nós recorrermos ao texto bíblico para compreendermos então o que a Bíblia tem a falar a respeito então dessa realidade de Deus sendo esse ser que origina todas as coisas, né? Colossenses 1,16 vai dizer assim: porque nele, em Cristo, que é Deus, né? E aí já entra também para nós outra complexidade. Como esse ser, como eu disse, tem coisas que só cabem a Deus, né? Só cabem em Deus. Então, como pode ser um único ser manifesto em três pessoas da mesma essência e da mesma natureza, que é a Trindade. Então, Deus é triuno. E aí a gente já parte para outro ponto, né, da natureza de Deus, que a gente não vai entrar agora. Agora a gente está falando sobre a existência de Deus. Mas vamos lá. Diz o texto bíblico no verso 16 do capítulo 1 de Colossenses: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus. Veja bem, ó, a Bíblia vai falar de três céus, né? Está no plural aqui. Nos céus, a gente fala de céu como sendo esse primeiro céu, a atmosfera. Na língua grega a expressão é uranos, né? Então o primeiro céu é a atmosfera. Vem aí o meio do céu, né, que é chamado de mesoranos, né, meio do céu, que são as galáxias, né? Aí o universo, enfim. E tem aí o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Então, todas as coisas nele foram criadas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, veja só, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. É interessante observarmos aqui que esses termos tronos, principados, né, potestades, referem-se a seres celestiais, anjos, né, e possivelmente se houver outros seres semelhantes. Mas a gente aqui entende que são classes, né, de anjos. Então tudo isso foi criado por ele. Entendemos inclusive que os anjos eles foram criados por Deus antes da terra, dos homens, né? Dessa criação que nós vemos visíveis aqui. É por isso que a Bíblia diz que tudo nele foi criado visível, né? Isso que conseguimos contemplar, e invisível, que é esse mundo espiritual, que são os anjos e outros aspectos aí do mundo espiritual que esses olhos não conseguem contemplar, mas que é uma realidade, um fato, algo resolvido, ponto pacífico na teologia, ninguém duvida disso. E é interessante observarmos isso, né? Então, essa existência declarada, a Bíblia declara a existência de Deus, ela não quer provar, ela só fala, ela só declara: há um Deus, existe um Deus, né? Deus criou isso, Deus fez assim, e etc e tal. É bem interessante em Romanos, capítulo de número 11, versículo de número 36, diz assim: dele, por ele, para ele são todas as coisas. Olha que coisa interessante. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Dele, né? Dele, se origina dele. Então, Deus é esse ser que é fonte criadora. É interessante voltarmos lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, porque a língua hebraica que foi escrito lá, o texto, né, vai trazer expressões bem interessantes para observarmos isso. Então, criou Deus, né? Bara, Bereshit, Elohim, Het, Haaretz, Hashamayim. Criou Deus. Esse criou, o verbo bara, ele traz a ideia de que foi do nada tirado tudo. Olha que coisa interessante. Bara, né? Bereshit, Elohim. Criou Deus os céus. Deus aqui no plural, Elohim, bara, tirou do nada, absolutamente do nada. Deus trouxe à existência as coisas que não existiam, sem absolutamente nenhuma matéria-prima. É Ele que cria, Ele que traz à existência a realidade absolutamente do nada, né? Ele traz toda essa imensidão que para nós hoje é assustadora, né? De mistério, de não conhecido, e o que nós conhecemos já é algo absurdo, né? Entenda aqui que a Bíblia diz que dele se origina todas as coisas, dele, por ele, olha só, tudo é viabilizado e mantido por esse ser, por esse Deus,
né? Então veja bem que essas coisas vão declarando a imensidão de Deus. Então dele e por ele, por meio dele, ele viabiliza isso, faz que isso seja possível, ou seja, toda essa criação, não só viabiliza, mas ele também mantém. Então Deus é criador, Deus é mantenedor e Deus é resgatador da sua criação que se perdeu ao longo do processo. Nós sabemos o motivo, que foi a ruptura com ele, ou seja, o pecado. E aí, por fim, o texto de Romanos 11:36 vai dizer, para ele, né, são todas as coisas. Então tudo converge para ele, ou seja, tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. A finalidade é de glorificá-lo. Então esse Deus que já entendemos aqui, que todas as coisas devem adorá-lo, porque são criação dele, né? Expressam a glória dele. Interessante observarmos aqui que estamos falando então de um ser real, um ser inteligente, um ser, né, que compartilha aí a vida e a sua criação, aspectos dele mesmo. Vamos lá. Enquanto os nécios, né, os loucos, dizem no seu coração não há Deus, que é o Salmo 14, né, todo o Salmo 14 vai falar a respeito disso, os loucos dizem no seu coração não existe Deus, não há Deus. E curioso que o Salmo 14 e o 53, tá? Eles aí quase que se repetem. Vai falar a mesma coisa. Dizem os loucos no seu coração que não existe Deus, não há Deus, né? Enquanto os loucos dizem isso aqui, o Salmo 119 é bem interessante, que vai dizer assim, olha, por outro lado, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, uma das provas, e a gente vai ver um pouquinho mais para frente ainda hoje, é que provas, né, evidências da realidade desse ser que chamamos de Deus, ou que a Bíblia chama de Deus, né? É justamente essa evidência cosmológica. O mundo, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento aqui é justamente aí a galáxia, né? As galáxias, aí o universo. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Olha só, um Deus então inteligente, um Deus que projeta, um Deus que executa, um Deus que realiza, né? Um Deus que cria coisas belas, espantosas, maravilhosas. Paulo o apóstolo, ele diz que Deus deixou, né? Deus deu o seu testemunho a todos através da provisão do sustento, do ânimo para a vida e de uma criação abundante. Vamos pegar o texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, eu acho bem interessante, reservei esse texto aqui para refletirmos nessa realidade. Estamos falando então da existência de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 14, Paulo ele vai então dizer, o apóstolo, né, que Deus deixou seu testemunho, né? Como que Deus deixou um testemunho? Como que Deus deixou esse rastro de evidência de que ele era Deus, um ser pessoal e um ser que se relaciona com a sua criação. Nós inclusive também discutiremos isso um pouquinho mais para frente. Então, Atos capítulo 14, verso 15 ao 17, diz assim na minha versão: e dizendo, varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. Por que Paulo estava falando isso aqui? Porque as pessoas ali, naquela cidade, quando viram Paulo realizar milagres, coisas extraordinárias, eles pensaram então que Paulo e Barnabé eram deuses que tinham descido do céu, né? Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, porque era Paulo que falava. Então, nessa mitologia aí grega, o Júpiter era o deus e tinha o seu orador, né, que era o Mercúrio. Então, como Paulo era o orador, falava, então eles denominaram aí o Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, né? E é interessante que eles, achando que esses homens eram deuses, porque realizaram, né, algo extraordinário, milagroso, aquilo que estava para além da capacidade humana, então eles começaram a querer adorá-los. E aí Paulo diz isso: varões, por que vocês fazem essas coisas? Nós também somos homens sujeitos às mesmas paixões e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades, olha só, ou seja, dessa idolatria, ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Olha como Paulo traz, né, essa evidência cosmológica para falar a respeito da realidade de Deus. Verso 16. E o qual nos tempos passados
deixou andar todos os povos seus próprios caminhos. Veja só a evidência e o testemunho que Deus deixa, então, e Paulo apresenta isso. Verso 17. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas, veja que coisa interessante, tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Então, Paulo ele entende que o testemunho de Deus, aqui que Deus deixa, é justamente a provisão, né, abundante, olha só, do sustento, o ânimo para a vida e essa criação também bela de Deus. Como também da doação e a manutenção da vida, é o que Paulo também coloca como sendo testemunho de Deus. A doação e a manutenção da vida. E aí ele fala isso em Atos, capítulo de número 17, verso 24 e 28. Então vamos lá para o capítulo 17 de Atos, versículos de número 24 e versículos de número 28. Olha o que Paulo fala aqui. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. Olha só. Então, Paulo já diz aqui que Deus é esse Criador, né? E Deus fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, ou seja, o soberano, o supremo, o governador do céu e da terra. Não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, ou seja, ele é o provedor e ele não é provido por ninguém. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Olha como Paulo aqui, de fato, né, coloca Deus como sendo esse sustentador, doador de tudo, né? Ele dá a vida, o ar que respiramos, olha só, e todas as coisas necessárias para a vida. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem o Senhor se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Verso 28. Porque nele, em Deus, olha só, vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também dele sua geração. Então Paulo aqui, ele vai falar sobre esse ser, né, que é doador da vida, que é mantenedor da vida, que é resgatador da vida, que nele nós existimos, nele nós respiramos, nele nos movemos, nele, né, nós passamos a ser. Porque só Deus é. Nós estamos sendo por causa do ser de Deus. Deus não está sendo, não houve um tempo que Deus não era. Porque se assim fosse, haveria uma instabilidade em Deus, né? O estar quer dizer que há instabilidade, pode estar como pode não estar, mas ele é. Ele nunca deixará de ser, porque ele é o ser que possibilita o nosso ser e todos os outros seres. É quando Moisés pergunta para Deus, né, falando assim, Senhor, me fala aí qual é o teu nome, porque eu preciso voltar para Faraó e dizer qual é o Deus que me enviou. Porque havia muitos deuses naquela crença, naquele tempo, aquela crença dos egípcios, né? E nas crenças vigentes da época. E tinha vários deuses, vários nomes de deuses. E aí Moisés disse, agora eu tenho que falar qual é o nome desse Deus. E Deus diz assim, olha Moisés, diz a Faraó que eu o sou te enviou. Eu o sou te enviou. É interessante porque Deus não dá o seu nome. Deus não é nomeado por ninguém. Né? Deus é aquele que denomina, que nomina, que governa todas as coisas, né? Então é interessante aqui que a palavra lá no hebraico, né? A ideia é que é o autoexistente te enviou, o eu sou, né? O autoexistente. Olha que coisa interessante. Então diz que o autoexistente te enviou. Sou eu, o eu sou, né? Então só ele é. Nós estamos, como eu disse, ou nós passamos a ser, a ter, né, a experimentar por causa do ser de Deus ou em Deus, senão isso seria impossível. E a gente percebe aqui então que Paulo ele traz aí esses conceitos bem interessantes. E por último, de seu testemunho que ele deixou, foi pelo seu filho. Hebreus capítulo 1, versículos de número 1 e versículos de número 2, também é bem interessante que o autor de Hebreus, ele diz, olha, havendo Deus antigamente falado
de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Esse é o versículo de número 1. E o versículo de número 2 continua assim: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Então olha que coisa interessante, né? Deus deixou o seu testemunho por todas essas evidências cosmológicas e, por último, ele deixa o seu testemunho através do seu Filho, que é a expressa imagem da sua pessoa. É o versículo 3 aqui do capítulo 1 de Hebreus, que vai dizer isso. É a expressão máxima, né, do ser de Deus foi Cristo Jesus, pelo qual também ele fez o mundo. Bem interessante observarmos isso. Então vamos lá, queridos, anotem aí, porque eu fiz aqui algumas observações. Ele se fez conhecido por meio do seu Espírito, de uma forma pessoal, e é bem interessante observarmos isso. Nós estamos falando aqui da existência de Deus declarada, tá? Não perca esse tópico aí. Eu estou falando da existência de Deus declarada, né? Então, como que Deus foi declarando a sua existência, como a Bíblia vem declarando, falando, né? Não é tentando provar nada, só mostrando, só declarando, só dando diversas evidências, né? Que estão aí a olho nu. Na verdade, qualquer um pode enxergar aí essa beleza desse Criador que fez essa imensidão toda aqui. E que isso aqui não é nem o pozinho, né, do seu ser. É interessante as expressões que Isaías, por exemplo, ele usa de uma forma poética, dizendo que Deus se assenta no globo da terra, né? Que a terra aqui é o estrado dos seus pés. Que ele pega todos os oceanos na palma, na conchinha da sua mão, né? É interessante aí essas expressões poéticas, porque falar a respeito de Deus só com linguagem poética, porque extrapola aí toda e qualquer literalidade e capacidade de argumentação. Então, só de uma forma poética é possível falar de Deus e mesmo assim de uma forma ainda muito superficial. Então, nós percebemos aqui em João, Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos de número 17. Vamos lá, que estou folheando a Bíblia também junto com vocês aqui. Capítulo 14, verso 17. Diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Então Deus se fez conhecido por meio do seu Espírito de uma forma pessoal. Então esse Deus se relaciona com as suas criaturas, ou seja, com os seres humanos de uma forma pessoal. Esse Deus eterno, infinito, sábio, onipotente, onipresente, onisciente, ele se relaciona com cada um dos seres humanos por meio do seu Espírito e por meio também da sua criação de uma forma genérica, aí coletiva. E aí a gente vai para Romanos, capítulo de número 1, né, versículos de número 19 ao 21. Então, Romanos, enquanto João, capítulo 14, verso 17, diz que Deus dá o seu testemunho e se relaciona pessoalmente com cada um por meio do seu Espírito, né, de uma forma aí individual. Aqui em Romanos capítulo de número 1, verso 19 ao 21, vai dizer que Deus ele se faz conhecer então através da sua natureza de uma maneira coletiva, porquanto o que de Deus se pode conhecer. Olha só que coisa interessante. Então tem coisas que nós podemos conhecer e tem coisas que nós não podemos conhecer de Deus, porque se Deus fosse totalmente conhecido na sua plenitude por nós, não seria Deus. Ele é infinito, né? Ele é um ser que jamais pode ser sondado, pode ser mensurado, pode ser avaliado, não é objeto de estudo, não cabe em laboratórios, não cabe em mentes humanas, por mais brilhantes que elas sejam. Mas esse Deus, ele é indescritível, ele é imensurável, ele é inominável, ele é um incógnita, embora seja cognoscível, mas também ele é incognoscível, porque não podemos decifrar Deus. Deus é um mistério, e nós só sabemos de Deus aquilo, como eu disse, que ele decidiu de si se revelar a nós, né? Com toda a limitação nossa, pelas Escrituras e pela sua natureza. E tem mais uma coisa, o que Deus pensa dele não é o que nós pensamos dele. Ele é muito, muito, infinitamente muito mais daquilo que conseguimos imaginar, né? Por mais iluminado que sejamos pela sua palavra e pelo seu Espírito, mas mesmo assim Deus ultrapassa. Ele não cabe nas Escrituras Sagradas, ele não cabe em linhas teológicas, ele não cabe em compêndios, ele não cabe em escritos de filósofos, sociólogos, cientistas,
teólogos, né, em toda a história humana não cabe. Deus é muito mais, pode ter certeza. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, veja bem, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Paulo está falando de pagãos, de pessoas que tiveram conhecimento de Deus, conhecimento genérico, né? Essa revelação natural de Deus, e eles mesmo assim, tendo toda essa compreensão, rejeitaram a Deus, mas Deus se fez conhecido, é o que é interessante aqui. Como também da percepção e da consciência, né? Eu estou falando dos testemunhos de Deus, essa existência de Deus declarada, para que não haja desculpa sobre o seu ser. Romanos capítulo 2, versículos de número 12 ao 16, eu quero ler com vocês. Então, essa existência de Deus declarada em Romanos, estávamos em Romanos capítulo 1, vamos para o capítulo 2, verso de número 12 ao 16. Veja que coisa interessante, prepare a caneta aí para anotar, se assim, lógico, achar que vale a pena. Romanos 2 e 12 até o 16. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente com a sua consciência os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Por que eu peguei esse texto aqui? E o que Paulo traz aqui? Traz que há um testemunho de Deus. Esse testemunho de Deus está na consciência. A palavra quer dizer conhecimento que acompanha, ou conhecimento acompanhador. É bem interessante observarmos isso, né? Então, conhecimento acompanhador, que é a consciência. Olha só, testificando, verso 15, testificando juntamente a sua consciência, ou seja, o testes, a testemunha, a pequena testemunha de Deus dentro de nós, né, que é essa consciência que acompanha aí um conhecimento, embora talvez haja a não clareza do que há esse ser Criador, Pai do Senhor Jesus Cristo, esse ser santo, mas a percepção, a ideia, o entendimento de alguma maneira que existe sim um ser, está intrínseco dentro de cada ser humano. E aí Deus fala através de muitas maneiras que eu aqui listei. Veja bem, Deus fala através do universo. A referência é Salmos 19, 1 ao 4, nós já lemos o verso 1. Da percepção, Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, dessa percepção que nós lemos também. Da consciência, Romanos capítulo 2, né, verso 14 ao 16. Dos animais, Jó, capítulo de número 12, verso 7 ao 9, Deus também fala, de alguma maneira. Pelos meios geográficos, Atos capítulo 17, verso 30 ao 31. Deus fala através dos sonhos, Jó capítulo 33, verso 14 ao 18. Veja bem, dos anjos, Apocalipse capítulo 14, verso 6. E por último, por fim, Deus fala através do seu Filho, que nós lemos Hebreus 1 e 1, e ainda também fala através de milagres e sinais, né? Hebreus 2, capítulo 2, verso 4, parte A. Então, os sinais também servem para apontar para esse Criador, por isso são chamados de sinais, marcas distintivas de um Criador que pode realizar aquilo e outro não poderia, não de forma nenhuma. Então os milagres têm o propósito último de estar apontando para um Criador, não é? Infelizmente nós vivemos num tempo, nós estamos numa cultura muito mística, que gosta muito do místico, do mítico e do mágico. Então os milagres são usados com outra finalidade ou são absorvidos e recebidos de uma forma totalmente equivocada, porque os sinais, eles apontam para Deus. Alguém disse que o sábio aponta para a lua e o tolo fica olhando o dedo do sábio. Então nós precisamos enxergar aí para onde o milagre está apontando, né? Através de Moisés também foi declarada a realidade de um só Deus. Então Deuteronômio capítulo 6, verso 4,
né, o Moisés disse: ouve, pois, Israel, o Senhor, o vosso Deus, é o único Senhor. Então foi declarado a exclusividade desse ser, que é Deus, porque até a palavra Deus exclui qualquer outra possibilidade de ter outro ser à altura, à semelhança, né? Então ele é o único Senhor. O Jeremias, no livro, né, de Jeremias, capítulo 10, verso 11 e 12, quero ler com vocês aqui na íntegra, porque aqui não sei se vou ter condição de recitar os dois versículos ips literis, né? Ou seja, palavra por palavra, então quero ler com vocês porque vale a pena nós lermos atentamente cada uma das palavras aqui de Jeremias, no capítulo de número 10, versículos de número 11 e 12. Olha só o que está escrito: assim lhes direis, os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo deste céu. Ele fez a terra pelo seu poder, ele estabeleceu o mundo por sua sabedoria e com sua inteligência estendeu os céus. Por que irônico? Isso aqui é uma linguagem irônica, né? Por que ironicamente é falado assim? Porque no coletivo imaginário havia diversos deuses, mas isso é um coletivo imaginário. É a imaginação das crenças. Não quer dizer que a pessoa acredita que de fato aquilo existe, né? Então o profeta aqui, Deus através do profeta diz: olha, esses deuses que vocês chamam de Deus e acham que são deuses, esses que não fizeram os céus e a terra, eles vão desaparecer. Então só Deus é criador. Não há outro com a capacidade de criar, não há deuses. Embora a Bíblia vem falando da crença, né, dos povos aí, cada um tinha lá o seu Deus e chamava de vários nomes. A gente vê a Índia hoje, por exemplo, nem sei ao certo, mas me parece que são 50 mil deuses que eles têm, isso catalogado, isso é no catálogo lá, 50 mil deuses, né? Fora outros aí de outras culturas. Então a humanidade vai fabricando Deus, né? Ou deuses. O próprio apóstolo Paulo diz, né, e nós vamos ler aqui inclusive também, lá em 1 Coríntios, que de fato há um só Deus, né? O Salmo 115, verso 1 ao 7, vai falar a respeito dessas pessoas que no seu imaginário acham que tem Deus, né? E aí é bem interessante porque o Salmo ele vai falar que essas pessoas se tornam pessoas igual essas imagens de escultura. Olha só: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Olha que coisa interessante. Então, esses deuses que são fabricados pelas mãos humanas, né? Enquanto Deus é aquele que cria, é Ele com as suas mãos que cria todas as coisas aqui. Então, 1 Coríntios, como eu disse, capítulo de número 8, verso 4 ao 7, já no Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8, versículos de número 4 ao 7, Paulo diz assim, olha que coisa interessante: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, isso no imaginário coletivo humano. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem do seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Paulo estava falando a respeito dessas pessoas que acham que tem coisas que foram oferecidas a deuses, né? Achando que havia deuses. Paulo diz: não há, são ídolos. Isso é imaginação dos homens, fabricação dos homens. Só há um Deus, Criador dos céus e da terra, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías aqui eu encerro a questão a respeito da existência de Deus declarada, né? Com esse versículo, em Isaías 46, capítulo 5, capítulo de número 46, melhor dizendo, versos 5 a 11. Então, Isaías 46, bora lá que a gente vai procurando junto na Bíblia aqui, amados. Então, Isaías, capítulo de número 46,
versículos de número 5 a 11. Olha que coisa interessante o que diz o texto bíblico aqui, ó. Bora lá. A quem me farei semelhante e com quem me igualareis? Deus aqui perguntando, né? Veja bem. E me comparareis para que sejamos semelhantes? Deus pergunta, quem é que vocês acham aí que é parecido comigo? Gastam ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e se inclinam, sobre os ombros o tomam e levam e o põem no seu lugar. Ali está, do seu lugar, não se move e se recorrem a ele. Resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Olha só os deuses aí da fabricação humana. Lembrai-vos disso e tende ânimo. Reconduziu ao coração, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade, o que chama ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o disse e assim acontecerá. Eu o determinei e assim também eu farei. Então, aqui sim Deus está dizendo, me chama algum aí desses deuses que fazem coisas semelhantes, né? Não há, queridos. É impossível, né, um ser semelhante a Deus. Nós falamos da, então, declaração ou da existência declarada de Deus. Agora eu quero falar sobre a existência provada de Deus, né? Isso nessa proposta nossa que eu disse que a Bíblia não pretende colocar esses argumentos sistematizados, né? Mas nós temos todo esse recurso para provar agora, né? Ou tem provas ou evidências, melhor dizendo, da existência de Deus. Não é que Deus pretenda fazer isso, mas nós temos aí esses recursos para que a gente entenda de fato que Deus deixou evidências para aqueles que já se relacionam com Ele, né? E para aqueles que de fato querem conhecê-lo. Então ele deixou esses rastros aí bem grandes para que a gente pudesse estar tendo esse reforço daquilo que nós já acreditamos que é esse Deus. Veja bem, evidências da existência de Deus. Coisa interessante. Então, queridos, na continuidade aqui, evidências da existência de Deus. Olha que coisa interessante. Nós temos 5 evidências, eu gostaria que vocês anotassem aí, tá? A evidência cosmológica, a evidência teleológica, tá? Teleológica, a evidência antropológica, a evidência histórica e a evidência da crença universal. Então são 5 evidências que nós vamos abordar agora. Repetindo, a evidência cosmológica, a teleológica, a antropológica, a histórica e a da crença universal. Tá? A cosmológica diz respeito ao cosmo, à criação. A evidência é que a criação teve um princípio, uma causa, né? Um design inteligente, um criador. Então, essa evidência nós chamamos de cosmológica. Né? A criação teve um princípio, teve um criador, teve uma mente inteligente que criou toda essa complexidade. Queridos, quando nós vamos estudar sobre qualquer ciência, nós vamos estudar sobre a biologia, nós vamos estudar sobre as leis da física, a matemática, nós vamos estudar sobre todas as ciências possíveis que o ser humano tem hoje, a gente percebe que há uma inteligência por trás disso. Então isso é evidência cosmológica. Nós temos a evidência teleológica, teleológica, porque vem da palavra teleos. Teleos quer dizer finalidade ou designo, né? Então designa a finalidade das coisas, isso é evidência que Deus deixou. Tudo na criação tem um propósito bem definido. Tá? O Isaías capítulo 43, verso 7, por exemplo, Deus diz que criou o homem e o formou para a sua glória, é uma finalidade, né? Então tudo que existe uma finalidade, um designo, um propósito, algo bem, um objetivo, né? Um alvo a ser atingido. Então tudo que Deus cria, tudo que existe tem um propósito. Isso nós chamamos de evidência teleológica, ou seja, do designo. Também há a evidência antropológica, né? Antropo vem de homem. O homem dispõe de natureza moral, isto é, sua vida é regulada por conceitos do bem e do mal, impulsos e aspirações. Sua consciência o aprova ou desaprova. Immanuel Kant, o filósofo alemão, disse que 2 coisas o impressionavam: o alto céu estrelado e a lei moral em seu interior.
Então é interessante que o homem, o próprio homem, ele é evidência, tá certo, da existência de Deus. E aqui existência provada, é evidência antropológica. De onde veio o certo e o errado? De onde veio a lei moral? Quem instituiu isso dentro do homem? Isso não é fruto de uma elaboração de culturas. Certo e o errado, né? A gente tem aqui princípios que é da humanidade, está intrínseco dentro do homem. Quem é a reverência de bem e mal? Quem é a reverência de certo e errado? Né? De onde veio isso? Então, o próprio homem é essa evidência, essa prova da existência de Deus, nós chamamos de evidência antropológica, essa natureza do homem que é regulada por conceito. Embora ele não faça, né, mas sabe o que é certo e o que é errado. Então, entre fazer, melhor dizendo, é uma coisa. Sabe, todo mundo sabe o que é certo